de seguidor no WhatsApp trouxe a dúvida para mim e eu achei muito mais legal se eu pudesse compartilhar com todos vocês essa dúvida dele, que pode ser a sua dúvida. Bem, a questão era de vetores, um assunto que muitas vezes passa despercebido no estudo de vocês, mas é um assunto importantíssimo. Ele também traz alguns conceitos de matemática ali que ajudam vocês a entenderem, a linkarem. E a gente sabe que muitas das dificuldades que os alunos têm no ensino de física às vezes remonta aos cálculos, à parte matemática. Então vai ser formidável a gente trabalhar com essa questão aqui. Bem, a questão dizia o seguinte, eu coloquei exatamente como ele mandou lá no WhatsApp. Uma foto aqui toda, né, anotada e tudo mais. Dizia o seguinte, uma partícula sofre dois deslocamentos sucessivos de 24 metros e 32 metros. Calcule, letra a intensidade do deslocamento vetorial sofrido pela partícula, quando o ângulo formado entre os deslocamentos é de 90 graus. Nesse primeiro caso, eu vou aproveitar o trabalho que ele já fez. Então, o colega colocou aqui os dois deslocamentos. Nós temos aqui o primeiro deslocamento de 24 metros, depois um deslocamento sucessivo de 32 metros, ficou um pouquinho apagado aqui, certo? E aí, nós queremos saber qual é o deslocamento vetorial, essa soma vetorial dessa representação que está aqui. A gente verifica, ele fala que o ângulo entre os deslocamentos é de 90 graus, o que nos faz remontar a um triângulo retângulo, que nós sabemos quais são os catetos, não sabemos qual a hipotenusa, chamaremos ela de x. Então, utilizaremos aquela famosa sentença. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa representamos por x, porque queremos saber o seu valor. Então, fazemos aqui 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado, igual a x ao quadrado. Fazendo essa continha, o nosso resultado será exatamente 40 metros, que ele bem representou aqui direto, certo? Então, essa já é a resposta da nossa letra A, beleza? Molinho, né? Vamos seguir agora para a próxima. O próximo cálculo diz o seguinte, na letra B. A intensidade do deslocamento vetorial sofrido pela partícula quando o ângulo formado entre os deslocamentos é de 60 graus. Então, a gente vai ter agora aqui um vetor, que eu vou dizer aqui que o primeiro deslocamento foi 24 metros, né? Pode ser tanto 32 quanto 24, a gente não fica preso a isso. Aqui está fora de escala, gente, mas o fato é que o outro deslocamento aqui, de 32 metros, certo? Está representado com um ângulo aproximadamente ali, na verdade, 60 graus. E aí a gente vai utilizar aquela chamada regra do paralelogramo, onde nós pegamos as paralelas a cada um desses vetores e procuramos onde vai ter o encontro entre eles. Ali vai ser exatamente onde vai se formar o vetor soma, o vetor resultante dessa soma vetorial. Então, nós teremos aqui o vetor R, vetor resultante. E nós temos aqui também, né, que podemos simplesmente trazer o vetor de 32 metros, esse aqui, para esse lado daqui. Né? Ele é paralelo, ele representa exatamente este mesmo vetor. Bem, com isso, nós teremos aqui formado o ângulo de 60 graus entre os dois vetores de deslocamento iniciais. Nós temos aqui, por consideração de um ângulo suplementar, já que aqui, ó, deixa eu anotar para vocês aqui direitinho, aqui é exatamente o ângulo de 60 graus, o mesmo ângulo que nós tínhamos aqui, certo? Ou seja, como esse ângulo é suplementar a esse outro, aqui só nos resta dizer que é igual a 120 graus, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, temos aqui 120 graus, certo? Então, nós estamos agora diante, deixa eu até completar também aqui, o 32 que estava aqui, ele veio para cá. Fiz apenas o deslocamento espacial dele. E a gente verifica com isso que nós temos aqui deslocamentos sucessivos. Tranquilo? Bem, mas antes de continuar na nossa questão propriamente dita, eu acho interessante a gente relembrar para quem ainda tem dúvida o que vem a ser a lei dos cossenos. Temos aqui um triângulo qualquer, essa é uma dedução matemática, tá, galera? Isso aí nas aulinhas lá de geometria de vocês aprenderam. Mas o fato é o seguinte, se eu tenho aqui um triângulo com lados A, B e C, e ângulos alfa, beta, no caso aqui φ, certo? Nós temos aqui, para cada ângulo, um lado oposto, certo? Para o ângulo alfa, temos aqui o lado oposto sendo A. Para o ângulo beta, temos aqui o lado oposto sendo B. E aí nós podemos definir qualquer desses lados fundamentado nos ângulos, na relação entre os ângulos e os outros lados, certo? Então, por exemplo, vamos focar aqui se eu quiser saber qual o valor de A. Então, vou focar aqui nessa primeira representação aqui em cima, a matemática. A ao quadrado será sempre a soma dos quadrados dos outros dois lados, c ao quadrado mais b ao quadrado,
temos aqui, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos, galera, sempre menos 2 vezes esses mesmos dois últimos lados que nós vimos, 2 vezes b vezes c, que está aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado que nós queremos saber, que no caso aqui vem ser o alfa. Tranquilo? Então, com isso, a gente definiu aqui qual seria o valor do lado A. Se eu quiser, por exemplo, aqui o lado B, o que a gente vai fazer? Temos aqui, ó, b ao quadrado, certo? É igual aos outros lados ao quadrado, c ao quadrado mais a ao quadrado, bem definido aqui, menos, sempre menos, 2 vezes esses últimos dois lados, a vezes c, certo? Vezes o cosseno desse ângulo oposto ao lado que a gente quer saber. E por aí vai. E como que isso se aplica a gente aqui, galera? A gente tem aqui, de fato, um triângulo bem definido, onde temos aqui os dois deslocamentos, certo? 24 e 32, e temos o ângulo entre eles de 120 graus. O lado oposto a esse ângulo de 120 graus é justamente o vetor resultante R que a gente quer saber. Então, vamos aplicar essa ideia que nós tivemos aqui. Vamos colocar aqui, ó, vetor resultante ao quadrado é igual aos outros lados ao quadrado, certo? Vou chamar para facilitar aqui, ó, S1, deslocamento S1 e deslocamento S2, tá? Esses deslocamentos que eu estou colocando aqui, os valores numéricos, representam não o vetor, galera, mas sim o módulo do vetor. Tranquilo? Feita essa observação, podemos continuar. Então, teremos aqui um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos, sempre menos, 2 vezes um lado, S1, vezes o outro lado, S2, vezes o cosseno entre esses dois lados. Cosseno de 120 graus. Tranquilo? Agora, vamos substituir de fato os valores que estão aqui. R2 eu não sei, é justamente o que eu quero saber. É igual S1 ao quadrado vai dar 24 ao quadrado, mais S2 ao quadrado, 32 ao quadrado, menos 2 vezes 24 vezes 32, vezes o cosseno de 120, galera. Cosseno de 120 graus é menos 1/2, é menos o cosseno de 60. É aquela historinha dos ângulos suplementares. Cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio. Então, o cosseno de 120 será menos meio. Ou seja, teremos aqui menos 1/2. Aqui a gente vai poder cortar 2 com 2. Teremos aqui menos com menos vai dar mais, certo? Em primeiro lugar, 24 vezes 24 vai dar 576, mais 32 ao quadrado, que é igual a 1024. Agora aqui, menos com menos vai dar mais. 24 vezes 32 vai dar 768. A soma disso tudo vai ser 2.368. Com isso, tirando a raiz quadrada lá de 2.368, nós teremos 48, aí aproximando ali, 7 metros. E essa vai ser a resposta do valor do módulo da intensidade deste vetor resultante R, que representa qual será o deslocamento vetorial sofrido pela partícula, quando o ângulo formado entre os deslocamentos for de 60 graus. Com isso, a nossa resposta aqui a gente pode colocar aqui 48,7 metros. Beleza? Feito isso, galera, a gente pode ir, enfim, para a letra C, que pergunta qual a intensidade dos deslocamentos máximo e mínimo sofrido pela partícula. Então, basicamente, qual a ideia que a gente vai ter que ter aqui? Vamos imaginar qual será a situação de deslocamento máximo. Será que ela é onde eu terei aqui, por exemplo, o primeiro deslocamento, né, seguido de um segundo deslocamento no mesmo sentido e direção? Teremos, por exemplo, aqui 24 metros e depois vai deslocar no mesmo sentido e direção mais os 32 metros. Esse aqui vai ser o deslocamento máximo, que vai ser a soma vetorial direta entre 24 e 32. 32, 42, 52, 56 metros. Esse vai ser o deslocamento vetorial máximo. E, por outro lado, qual vai ser o deslocamento vetorial mínimo? O deslocamento será, vamos lá, será uma situação que nós teremos, por exemplo, o primeiro momento, um deslocamento, por exemplo, para a direita de 24 metros, e em seguida um deslocamento para o outro lado,
ou seja, na mesma direção, só que em sentido contrário, de 32 metros. Nessa situação, nós teremos aqui não a soma, mas sim a subtração entre os valores dessas intensidades. 32 menos 8 representará que nós teremos aqui um deslocamento vetorial resultante de 8 metros para o lado da esquerda aqui. Isso é só um detalhe, galera. Como eu coloquei aqui para a esquerda ou para a direita, eu poderia ter colocado o 32 para a direita e o 24 para a esquerda. O fato é que o resultante vai seguir o mesmo sentido daquele vetor de maior magnitude. Com isso, nós podemos dizer que o deslocamento máximo, vou nem escrever aqui, vou falar aqui, ó, deslocamento máximo 56 metros, deslocamento mínimo 8 metros. Espero que tenha ficado claro para vocês. Conto com vocês para próximas aulas. Fiquem sempre ligados no canal. Não deixa de curtir. Facilita aqui para o seu colega. Um abraço para vocês. Até a próxima.